Então vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 em diante. O título da mensagem hoje é: Teu senso de justiça te julgará. Diz assim a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses 2,7: Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, olha só, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém, amados? Um texto que Paulo está descrevendo sobre a vinda do anticristo, mas que nós vamos aprender sobre isso. Eu quero ler o versículo de número 10. Todos que estão aqui, repete comigo em voz alta, com muita fé no teu coração. Você que acompanha de casa, já se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador IDC. Compartilhe essa palavra, tome posse. Repita comigo com muita fé o versículo 10, que diz assim: com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Glória a Deus. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, tua palavra vai ser pregada agora, ministrada. Fala com cada pessoa que nos assiste, que nos acompanha, cada pessoa que está aqui presente, onde estiver uma pessoa ouvindo ou assistindo, que teu Espírito Santo vá sobre ela, tire todo o comichão do ouvido dessa pessoa, para que ela compreenda, entenda a tua palavra, e o Senhor traga cura, libertação, sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, isso, com muita alegria. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento e vamos tomar posse dessa palavra. Eu quero, como sempre, você que está aqui, quem está em casa, abra seu coração. Eu não quero ter pressa, lógico que eu não demoro, mas eu quero que você entenda a palavra. O mais importante é isso, é você entender a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então o título hoje é: Teu senso de justiça te julgará. Todos nós temos um senso de justiça, e esse senso de justiça depende também muito do caráter da pessoa. Eu quero que você entenda isso. A justiça, ela é ligada ao caráter. Uns têm mais, outros têm menos, e outros não têm nada. E esse caráter se aprende em casa. Eu costumo dizer, às vezes, fazer a campanha por fulano e tal, mas qual é o propósito? É um vício? É uma questão de caráter? O caráter se aprende em casa, não é na igreja. Isso é com o pai, com a mãe. Nós aprendemos isso em casa. É a formação da pessoa. Mas o senso de justiça, eu quero até dizer para a pessoa que diz: isso, eu quero justiça. As pessoas falam muito que é justiça, mas vai ver que muitos não sabem nem o que é justiça. Dá um jeito aí no meu menino fazendo zoada no culto, é o filho do pastor, como é que pode? Mas tudo bem. O que é justiça? Eu quero ler a definição de justiça, tem várias, mas eu peguei essa que resume tudo. Justiça, qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Justiça é aquilo que é certo, o que é correto. Maneira de perceber, avaliar o que é direito. Maneira de perceber, de avaliar o que é direito, justo. E antes de nós lermos qualquer versículo, eu quero contar uma história, um relato, um testemunho vivo de um homem chamado Judá. Judá foi um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, mais uma filha. E o Judá, ele se casou e teve 3 filhos.
vai escutando isso, me assiste, abre o teu entendimento. Ele teve 3 filhos. O primeiro filho de Judá foi o E, com o ER. O segundo foi Onã e o terceiro foi Selá. E aí ele fez o que era de costume dos pais. Ele foi em outras famílias, em outra família, pegou uma mulher, uma garota chamada Tamar, e casou com seu filho E. Ele mesmo casou, não que o menino quisesse casar, nem a menina, mas era assim antigamente. O pai pagava o dote, até tem assim até hoje alguns costumes com os judeus e com aquele povo lá da Palestina. E aí ele vai casar o seu filho E com a Tamar. Eles se casaram e o texto da palavra diz que Tamar era um varão muito mau aos olhos do Senhor. A Bíblia não vai narrar o seu pecado, mas diz que ele era mau. E por isso Deus o matou. Ela ficou viúva. E a lei ordenava que quando um homem morria, se ele tivesse outro irmão, o irmão mais velho que ficou casava com aquela viúva para que gerasse descendente, não para ele, mas para o que morreu. Tem até aquela parábola não, um fato real, que os saduceus, fariseus se reúnem, chega até Jesus dizendo que havia entre eles uma mulher que casou com um homem, depois morreu, e 10 homens se casaram com ela, e quando chegou lá no céu, de quem é ou de quem vai ser o marido, querendo fazer confusão no reino de Deus, e Jesus rebate eles dizendo que vós errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22. Mas esse ato que eu estou narrando para você está lá no Gênesis 38. E aí quando o Er morre, o Judá vem e casa seu segundo filho, Onã, com a Tamar. Já esse, o pecado dele vai ser revelado. A palavra diz que ele também era um varão mau aos olhos do Senhor, porque ele tinha 2 maldades. A primeira, ele pensou o seguinte: jamais eu vou dar herança para o meu irmão. Ele já era ambicioso. Eu quero prosperar para mim, eu não vou dar herança para o meu irmão, sabendo que tudo ficava para ele, ficava em casa. Era só uma tradição. Foi a primeira maldade dele. E a segunda, para ele não dar essa semente para o irmão dele, ele tinha relação com ela e ele não completava a relação, ele jogava o sêmen na terra. E a Bíblia diz que Deus achou isso muito perverso e também matou ele. O segundo filho morreu. Aí o terceiro filho era menorzinho, o Selá, e o Judá diz o seguinte: olha, não tem como vocês casar porque ele ainda é criança. Vai para a casa do teu pai, fica por lá, e quando ele crescer eu mando buscar você de volta, você casa com ele, tudo certo. Ela obediente, ela foi. Só que o tempo se passou, os tempos passaram, e ele esqueceu a promessa dele, e até mesmo tinha um medo dentro do Judá, o seguinte: já morreu 2, vai morrer o terceiro, essa mulher deve ser amaldiçoada, ela é estéril, ela não gera filho. Todo mundo olhava para Tamar com um olhar acusador, de que ela ser uma má pessoa. Ela era estéril, não gerava filhos, matou 2 já. Aí ficou lá com o pai dela, passou os tempos, e Judá não vai cumprir a promessa que falou. O Selá vai crescer e ele não vai dar o Selá para casar com ela, com Tamar. Ela sofria com isso. Aí passou um tempo, ele foi fazer um serviço para o lado da cidade da Tamar, tosquear as ovelhas, foi com um amigo dele, e quando ela soube que ele ia, ela usou uma estratégia que Deus dá sabedoria para o seu povo. Deus é lindo, Deus é tremendo. Deus deu uma estratégia para ela. Ela vai, fica na beira do caminho, se veste de prostituta, e quando ele passa, ele vê ela num certo ponto, conversa com ela, tem interesse de se deitar com ela. Ela disse: olha, eu me deito com você desde que você me deu um penhor, uma segurança. Ele disse: eu não tenho dinheiro, eu vou lhe dar um carneiro. Ela disse: então eu quero que você me dê um penhor. Aí ele deixou com ela o seu amuleto, o seu cajado e o seu lenço. Ele disse: você fica, que depois que eu chegar lá eu mando trazer um carneiro e você devolve, a gente destroca, tá certo. Aí ele teve a relação com ela, ela estava com lenço, e aí ele não reconheceu ela, e teve essa relação. Não quero nem falar, homem é bicho bruto, né não? Oh, não quero nem, oh, coitado, aí se lascou. Aí ele tem essa relação com ela e diz o texto
Você vê como é que é uma coisa de Deus? Talvez você diga, Deus está no meio da prostituição, pastor. Não, mas o ato de sabedoria dela. Porque eu vejo tantos casais querendo gerar filhos e não conseguem. Você vê, eu vim gerar filhos já nos 45 do segundo tempo. Aí veio logo 2 para calibrar. Mas é assim que Deus faz. Aí o camarada vai lá só uma vez, a mulher fica grávida. E ela ficou grávida também de gêmeos. Aí espalhou a notícia que Tamar estava grávida. Já estava feia a situação, que ela tinha matado 2. Vamos usar essa palavra, ficou viúva de 2. Defamada, agora está grávida. Na boca do povo, todo mundo, ela adulterou. E chegou nos ouvidos de Judá. Porque Judá mandou o rapaz levar lá o carneiro. E quando chegou lá, ela não estava. Perguntou para as pessoas, cadê a prostituta que estava aqui? As pessoas disseram, nunca que prostituta veio aqui. Nunca teve, ninguém nunca nem viu. E aí, quando descobre que ela está grávida, ele de imediato fica bravo, corre para lá, porque ela, quando a mulher adulterava assim, ela tinha que ser queimada, apedrejada. Vamos queimar ela. E na hora que chama ela para ser queimada, eu já estou encerrando para nós dar continuidade, ela diz, do varão que eu estou grávida, são esses pertences. Aí ela mostra o cajado, ela mostra o lenço e o amuleto. Aí ele reconhece que é dele. Ele podia ficar calado. Ele podia dizer que não era dele, porque ela já estava condenada. Mas justiça é isso. Na hora que ele vê, ele toma a frente e diz, mais justa é ela do que eu. Glória a Deus. São meus filhos são meus. Ele assume. Isso é justiça. Isso é caráter. Isso é formação. Justiça é isso, você saber que errou, pedir desculpa. Justiça, caráter é isso. Ele disse, ela é mais justa do que eu. Não tocou mais nela, mas assumiu ela, assumiu os filhos. É tanto que o Senhor, Jesus é o descendente, é o leão da tribo de Judá. Você olha todas as descendências do Senhor, que o Senhor é santo, mas quando olha o passado, todos eles tiveram um passado errado. Jesus é descendente até daquela mulher que, quando os muros caíram, ela botou lá um laço para eles, ela era uma prostituta também. Jesus, filho de Davi, da casa de Jessé. Porque Deus é assim. Deus não quer saber se você errou, se você tem errado. Ele está pronto a lhe perdoar, a lhe dar uma nova oportunidade de vida. Eu disse isso para a gente, passado é passado, a gente tem que levantar a cabeça e dizer, eu estou aqui, obrigado. Tem gente que diz, porque eu fiz isso de errado. Esqueça! Seu passado lhe serve de experiência para você agradecer, dizer, eu passei por isso. Eu costumo dizer, eu sou muito brincalhão, as pessoas sabem, às vezes eu fico assim, as pessoas têm vergonha de contar o testemunho. Pois se eu tivesse um passado feio, eu contava. Se eu tivesse sido gay, eu contava. Fui bichona, eu contava, eu não tinha isso não. Fui maconheiro, fui drogado, fui bêbado, fui bandido. Hoje Jesus mudou a minha vida, glória a Deus. Até brinco isso com os meninos de gay, eita, ex-gay. Aí eu fico brincando. O que é que tem em dizer isso? Eu acho bonito. Eu era, mas não sou mais. Eu fiz isso, eu mentia, mas eu não minto mais. Eu errei, mas eu não erro mais. Eu prejudiquei pessoas, mas eu não faço mais. Então Judá assume e diz, mais justa é ela do que eu. Isso é justiça. Então quero que você coloque isso dentro de você, que a justiça é isso. E Jesus disse que os que têm fome de justiça e sede serão saciados. Eu citava isso domingo passado, vindo com o pastor Betão, nós falávamos isso. Pastor Betão, qual é aquele versículo que diz, os mansos herdarão a terra, mas quem tem fome e sede de justiça será saciado. Que Jesus disse isso. Quem tem fome e sede de justiça será saciado. É você clamar para não, Deus vai mudar, e você não aceitar se corromper. Porque nós estamos vivendo uma geração que perdeu isso.
As pessoas não têm mais o caráter que tinha antes. As pessoas já cada dia estão deformando o seu caráter e já estão perdendo o senso de justiça. Estão apoiando o que é errado. E eu aprendi isso em casa. Eu falava com um colega meu, discutindo um assunto para ele, e eu disse isso para ele. Eu digo, meu amigo, eu aprendi isso com meu tio. Você conheceu meu tio, morou na sua rua? Falava isso para o amigo Aguinaldo Bacurino, sempre assiste, ex-jogador de futebol. Você conhece meu tio muito sério, com seus erros, não sabia ler, na sua brutalidade. Mas eu vi uma confusão de outro tio meu na cidade, que tinha muitos irmãos, era 7 irmãos homens, 5 mulheres, eram 12. E aí meu tio chega lá na cidade, esse meu tio fazendo confusão, esse meu tio mais velho da justiça, tio Felisberto, já morreu. Esse tio que estava fazendo a confusão está vivo, tio João, para ele assistir também, e os filhos dele também. Estava lá na confusão, isso aí eu presenciei. Esse meu tio João caçando com confusão, com política, com diabo de política. Aí vieram os irmãos dele, os policiais, só tinha 4 policiais na cidade, coitado. Aí o delegado viu os irmãos que sempre fazia isso, meu pai, meu tio, e disse, ó, compadre Felisberto, pode levar ele, é seu irmão, cuida dele. Meu tio disse, não, delegado, levar ele não, o senhor vai levar ele preso e só vai soltar quando a gente mandar. Eu não esqueço mais isso, foi uma lição para mim. Meu tio mandou prender o irmão mais novo, porque ele estava aprontando na cidade. Ele tem que aprender a ser homem, a respeitar as pessoas. Prenda ele. Ficou 3 dias preso, era para sair no outro dia. Meu tio disse, não, deixa mais 2 dias. A gente foi lá visitar ele na cadeia. Eu aprendi isso, que é justiça. E eu disse isso para o meu colega, você lembra do meu tio? Ele disse, lembra. Eu digo, pois se eu tenho 2 filhos, tenho a minha esposa, se fizer algo errado, ele vai pagar pelo erro. E eu digo aqui no culto, o pai de Betão dizia isso. Se você for preso porque matou alguém para se defender, eu vou lá lhe defender, eu vou lá na cadeia, né, Betão? Mas se você for aprontando, você vai ficar lá e eu não vou nem lhe visitar. Está vendo como eram as criações de antigamente? Diga isso para o filho de hoje, para ele dar uma mãozada na cara da mãe ou do pai, ou então mandar calar, ou gritar. Diga para alguns, não todos, né? Não todos, porque quem é tradicional que nem eu, não vai acontecer isso nunca. Pelo poder de Deus e pela minha fé, pela corda, pela chibata, pela chinela, pelo cipó, não vai acontecer. Então a justiça é isso. Jesus diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Está lá em Mateus 5, estou citando isso para você. Porém, em Provérbios, o Senhor diz assim, que o justo, ele jamais vai aceitar injustiça, porque faz parte do seu caráter. Provérbios, capítulo de número 11, 23, o desejo do justo é somente o bem. O justo é isso é justiça. Deixa eu só ler aqui e citar, o que eu já citei para você, mas eu vou ler. Provérbios está lá depois de Salmos, capítulo de número 11, e o versículo de número 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Quem é justo, quem ama a justiça, só quer o bem. Então, como que a pessoa diz que está praticando a justiça se está fazendo o mal? Me diga. Não quero falar, e já falando de política, como é que eu vou dizer se esse político é justo, se ele está roubando, aí eu vou votar nele porque ele rouba, mas faz? É isso que eu vou fazer? Se ele rouba, ele tem que ir preso. Ah, todos roubam, sim, mas eu sei que um erro está nítido, eu vou concordar com ele? De modo nenhum. E eu falava isso até semana passada. O verdadeiro amigo, ele vai fazer isso. Você está errado, ele diz, meu amigo, eu tô teu amigo, mas tu está errado, bicho, tu errou, hein? Eita, aí xinga logo você lá do jeito que vocês se conhecem. Tu pisou na bola feia, hein? Mas nós estamos aqui, conta comigo, eu vou orar por você. Desanima não, vá de novo, para você errar, ainda tira um sarro. Amigo é amigo, que é o senso de justiça. Ele não vai dizer, não, amiga, você está certo, pisa naquele bandido. Me contaram a situação, eu vou botar para lascar nele. Não, o senso de justiça não é assim não.
O casal vai se separar, eu quero é que ele se lasque, bote para lascar. A mulher procurou o advogado e disse: vou me divorciar do meu marido, mas eu quero que bote para lascar nele. Deixa ele sem nada. O advogado disse: vamos botar para torar, vamos botar para lascar nele. Aí ele, muito sábio, disse: agora vamos fazer o seguinte, você vai fazer tudo que ele quer, que para a decepção ser maior. Tudo que ele quiser você faz. E aí quando a gente separar ele vai chorar. Você não quer que ele sofra? Eu quero que ele sofra, vamos botar, tá certo. Aí passou 6 meses, você volta aqui. O advogado muito sábio, um senhor. Aí chegou em casa, a janta estava pronta, o almoço estava pronto, a roupa lavada, e jogava o sapato, ela acolhia. E ele, por sua vez, foi também fazendo para ela, e ele disse: essa mulher está diferente. E ela também foi percebendo, quando ele começou a fazer essas coisas, ela fazia essas coisas para ele, começou a recompensá-lo. Que mulher maravilhosa que eu tenho. E foi agradando um ao outro. Quando passou os 6 meses, o advogado ligou para ela, disse: e aí, vamos separar? Ela disse: não, eu não quero mais o divórcio. Eu amo meu marido. Eu percebi o quanto eu amo meu marido. Porque ela começou a agradar ele e ambos começaram a se agradar. Mas tem pessoas tão ruins que dizem: eu quero é que lasque, e gosta de ver os outros sofrer. Cadê o senso de justiça? Por isso, esse título, o desejo do justo é somente o bem. Eu quero que você entenda que sede e fome de justiça não é a mesma coisa, é diferente da sede e fome de vingança. Tem pessoas que têm fome e sede de vingança e não de justiça, que é o que está acontecendo aí no meio do mundo. Vai ver, vai pagar, tomara que morra, e xinga, desgraçado. Esse é o senso, é a sede de justiça. Aí não é sede de justiça, é sede de vingança. Porque o Senhor diz: minha é a vingança. É o contrário, tem que ser do Senhor. Minha é a justiça. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Nós devemos, amado, ter muito cuidado para não perder esse senso, porque nós vamos ser justificados pelo senso. Muitas pessoas vão perder a salvação por causa disso. Eu quero que você veja em Apocalipse, capítulo 22, palavras de João e de Jesus. Apareceu para ele, João na ilha de Pátimo. Eu estou assistindo aquele seriado que a Record está exibindo, Paulo, né? Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Acrescenta algumas coisas, que é novela, né? Para completar o texto. Mas muito forte, muito bom. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. E aí minha esposa começou a assistir assim, quando viu que um já morreu apedrejado, o outro a espada. Aí eu fui dizer como é que foi a vida dos outros. Ela disse: nossa, morreram tudo assim? Sim. O outro Tiago vai morrer degolado na prisão. Pedro vai morrer crucificado, igual Jesus, crucificaram ele. Aí Pedro, o bicho era tão bruto, até na hora de morrer ele disse: eu não sou digno de morrer igual meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Viraram ele. Mas não se preocupe de pregar o evangelho, porque o Senhor não quer mais martírios hoje. Não se preocupe. Eu quero que você entenda isso. Se preocupe no seu senso de justiça. Apocalipse 22, versículo de número 10 e diante, João tem a visão de Jesus. Jesus diz para ele o seguinte, ele escreve: e disse-me, versículo 10, Apocalipse 22, 10, e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o fim. Não cele, porque já está aberto, é nítido que isso vai acontecer. Versículo de número 11, é o que nós já estamos vivendo hoje. Quem é injusto, faça injustiça ainda. É o que eu tenho visto em algumas pessoas. A pessoa morre na cegueira, está vendo que está sendo injusta e ela continua sendo injusta. Pois é, a palavra está dizendo: se você é injusto, faça-se injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Continue praticando.
E quem é santo, seja santificado ainda. Continue servindo. Glória a Deus. Se a igreja está cheia ou vazia, se estão levantando contra você, se você está sendo enganado, enrolado, colocado para trás, o lubridiado, não se importa. Continue justo. A Bíblia diz assim: porque se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Ah, então fulano aprontou comigo, eu vou aprontar com ela. Não, continue na sua justiça. Versículo de número 12: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, a sua obra de justiça, segundo o que você tem praticado, segundo o que você tem feito. E a pessoa, ela vai ficar tão dominada pela injustiça, pela cegueira, pelo injusto que está, a sujeira suje-se ainda, que Deus vai permitir isso. Vai lá, já troque. Deus vai permitir de tal maneira que ela vai acreditar que ela está certa. Essas pessoas que você conhece, que ela defende a corrupção, que ela defende a injustiça, que ela defende o que está errado, você não vai conseguir convencer ela, porque ela já determinou que é aquilo, e tudo que falar do outro lado ela vai dizer que é errado. Sabe por quê? Porque Deus permite, Deus já enviou a operação do erro. Ore para Deus nunca bagunçar, nunca permitir o erro no teu senso de justiça, porque o que é errado é errado, o que é certo é certo. E eu quero provar isso com você. Voltemos aqui em 2 Tessalonicenses, onde nós iniciamos o capítulo 2, o verso 10 em diante, que diz que o anticristo ele vai ser assim. O anticristo vai ser o homem do poder, que ele vai mentir com força e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Os antigos receberam o amor da verdade, sabe como? Minha mãe dizia: de quem é esse negócio aqui? Do meu colega, chama ele lá. Troquei com o meu colega esse carrinho. É. Aí se eu não achasse o meu colega, o senso da justiça vinha, que era a corda no meio do espinhaço. Você não vai pegar no que é dos outros. Meu avô, quando a gente saía com ele, meu avô é que era chato. A gente passava no sítio, roubava assim uma manguinha, roubava não, podia pegar, o dono não estava lá, mas a gente pegava. Todo mundo fazia isso lá no interior. Com meu avô dava cada sarraboiada em nós, não deixava não. Você não pode pegar no que é dos outros. Recebi o amor da verdade. Eu recebi. Não queira para você, não queira o que é dos outros, o que você não quer para você. Não dê para os outros o que você não quer para você, o que minha mãe dizia. Eu não posso dar para os outros o que eu não quero. Então esse é o senso da justiça. Mas o que me deixa mais de cabelo em pé e o que mais me consola é a palavra. É uma pessoa que estudou, é uma pessoa formada, que permanece no erro da injustiça, ensinando as coisas erradas. Vi esses dias na farmácia, o pai entreteu o balconista, a pessoa do caixa, para o menino roubar. O filho dele ir lá e roubar. Olha a geração que nós estamos. Como é que Deus não meteu fogo ainda? Como é que vai ensinar isso para uma criança? Uma alma limpa. Por isso que Jesus disse: ai daqueles que fizerem qualquer coisa com os pequenininhos. Ensinar coisa errada para criança. Eu tenho um cuidado com meus filhos. Qualquer coisinha eu digo: não diga não. Às vezes minha esposa diz uma coisa assim, a brincadeira, diga isso não. Isso tem que entender. Ah, isso aqui tem não. Acabou. Tem negócio de dizer que tem ainda não. Tem não, vai chorar, chora. Nunca vi um menino morrer chorando. É se ensina ou não. Que passa disso é de procedência maligna. Esses dias Benjamin levantou de madrugada. O que foi que deu nesse menino? Mais de 2 horas da manhã. Eu quero assistir. Eu digo: é o quê? Aqui o menino queria assistir televisão, rapaz, de madrugada, 2, 3. Minha esposa já tinha de deitar com eles lá, botou o colchão no chão e ele levantou, foi lá pro sofá sozinho. Demorou, eu: vai lá, Benjamin. Foi não, a mãe, vai lá. Eu disse: peraí que tu vai. Peguei um chinelo, de madrugada, ramorrar. Minha esposa disse: cuidado com os vizinhos, eu quero saber de vizinho. Ele: vai agora, vamos para deitar, vamos. O nego velho foi ligeiro.
A mãe, vem cá, meu amor. A mãe vai dando amor e eu vou dando a justiça. Bora, 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 bora. Vão te odiar, vai nada. Senão eu odiaria minha mãe até hoje. Eu tinha ódio, porque eu apanhei demais. Ô, glória! Foi só para eu aprender. De pai só levei 3 surrinhas. Mãinha, perdi e faz conta. Surra boa. Minha mãe dizia, tá doendo? E me diga, tá nada, tome mais. Mas o senso de justiça. Você não precisa espancar o seu filho, mas precisa ensinar. O cajadinho na última citação. Filho, é assim, é assim. Não pode. Para que cresçam homens forjados, mulheres de Deus forjadas. Se ensinam não. Aí aqui diz, Deus permite a pessoa praticar esse erro. 2 Tessalonicenses 2:10. Com todo engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha o versículo 11. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira. A pessoa mente descarado, você sabe que ela está mentindo, parece aquele suarana, né, contando essa. Ele sabe que você está mentindo, e você sabe que está mentindo, você sabe que ele sabe que você está mentindo, mas você está falando. Você sabe que a pessoa está mentindo, você sabe que é errado, mas a pessoa acredita. Mente que até ele acredita, mente que dói. Deus enviará a operação do erro para que creia a mentira. 12, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, na justiça, antes tiveram prazer na iniquidade. A pessoa tem prazer no que é errado. Então, vai chegar ao final que vai comprometer o senso de justiça. Eu pergunto para você que está na igreja, você que está me assistindo, como é o seu senso de justiça? Você tem que ensinar para os seus filhos, ensinar para quem está em tua volta. Porque eu já vou encerrar com vocês, dizendo o seguinte. Lá em Mateus 22, 21 em diante, Jesus diz assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Sabe dividir. O que é de Deus é de Deus, o que é de César, o que é do mundo, o que é do diabo é deles, e não pertence a Deus. Lá em Mateus 12, 37, o Senhor diz: tu serás justificado pelas tuas palavras. Tudo o que você falou, nós vamos ser justificados. Então tenha primeiro o temor da sua salvação, porque não pense que tudo que você está falando ou fazendo, você não vai dar de conta. Um dia nós vamos dar conta diante do Senhor. Tudo que você está plantando, tudo que você vai plantar, seja justo, porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Glória a Deus, muito feliz. Quantos entendem e tomam posse dessa palavra? Se coloque de pé no teu lugar. Vamos aplaudir o Senhor, a palavra de Deus. Aplauda com muita alegria. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sede justo, assim como o Senhor é justo. O desejo do justo é somente o bem. Não coloque no seu coração o desejo de maldade, nem de pensar que essa pessoa venha pagar um preço. Não faça isso não. Repreenda se passar isso no seu coração, que essa pessoa morra. Eu até brinquei aqui domingo passado, eu lembro, vocês já viram um vídeo o menino monta o vídeo, aí bota assim na televisão, fake, né? A repórter anunciando: morre o presidente Lula, a família corre, aí um velhinho, ó, glória a Deus, olha. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que tá tão ruim, mas não precisa tanto, né? Pelo amor de Deus, porque ninguém pode fazer isso. Quando você desejar a morte de alguém, por pior que a pessoa seja, você precisa orar e buscar Deus, porque você está contaminado. E isso ninguém sabe, só você. Quando eu era criança, eu brigava com um rapaz, eu tinha uma raiva dele, eu desejava tanto a morte dele. Olha como é o pensamento do coração, a gente vai tirando por a gente. Eu dizia: desgraçado, tomara que morra.
Aí hoje, o cara é tão bacana, meu amigo, quando a gente se encontra, a gente se abraça. Faz tanto tempo que eu não vejo ele. Mas como é que é a maldade do homem sem Deus, né? Lá em Gênesis 6 Deus diz assim: o Senhor conversando com o Pai conversando com o Filho, com o Espírito Santo e com Jesus que já estava lá. E lá em Gênesis 6, pode ler isso, o capítulo de Gênesis 6, principalmente o versículo 3, mas leia o capítulo 6. O Senhor diz assim: destruirei o homem que criei da face da terra, porque as maldades e a intenção do seu coração é má continuamente. Meu Deus, é muito forte essa palavra. Deus ia destruir até as crianças. Aí, se eu não me engano, lá no versículo 9 diz: Deus porém achou graça em Noé. Viu que Noé não tinha o mesmo pensamento daqueles homens. O pensamento de Noé e do coração era de justiça e era bom. Aí Deus poupa Noé, sua casa e sua família. Poupou ali e levou seus filhos, as noras. 8 pessoas se salvaram. A maldade do coração. Jeremias 17 diz: quem conhecerá o coração? 17. Eu, Senhor, examino o esquadril, e eu dou a cada um segundo as suas obras. Ninguém conhece. Um casal bonito aqui, outros estão casados. Você pode ficar casado 50 anos, ver a bondade da pessoa, mas em vez de quando ela pode tomar uma atitude e dizer: eu não acredito que essa pessoa tem um coração. Vai sempre nos surpreender, tanto para o lado ruim como também para o lado bom. Você diz: meu Deus, tomara que seja os teus relacionamentos para o lado bom. Cada dia o teu cônjuge te surpreenda com bondade, com amor, com entrega, com relacionamento. Que você ame e se apaixone a cada dia, mas seja de amor, seja de dedicação. Glória a Deus. Passe a orar a Deus. Não deixe as pessoas entrar na tua mente e colocar um senso errado de justiça. Ficar falando. Tem gente que engravida pelo ouvido, fica cheio. Não, eu vou escutar isso. Sabe aquela história dos dois lados? Acontece muito com a gente, pastor. Cansei muito de ouvir um lado do homem, e quando escuta o lado da mulher, aí o cabo fica até confuso. Você diz: é mesmo? Imagina os delegados, né, de polícia. Você escuta. Você tem que ir ali para julgar. O juiz, para não dar uma sentença errada. Você também é juiz, mas seja seu próprio juiz. 1 Coríntios 11, 23 em diante diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, 28, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Antes de você julgar, julga você. Aí seria um mundo de paz. Não vê maldade nas pessoas. Sabe aquela pessoa que quando você vai... Eu vejo isso no aplicativo. Tem alguns motoristas de aplicativo que quando eu pego, menino, a gente sente o peso. Ele não dá um oi, não dá um bom dia, mas eu vou lá e ainda falo. Diga aí, joia, tá dando tudo certo? Bom dia. Eu sou assim, eu sou conversador. Mesmo que a pessoa não quer, eu puxo de novo o assunto, só para ver onde vai dar. Mas tem uns que é casca dura. Eu vou do começo ao fim, eu digo, aí eu desisto. Digo: não, deixa o bichinho quieto, ele não quer papo não. Tem gente assim, mas não se intimide. Faça que nem nós. Cara feia para mim é fome. Diga: bom dia. Sorriso no rosto. E aí, beleza? E aí, joia, tudo bem? Acaba já olha diferente assim. Porque as pessoas estão com problemas. Nós também temos. Mas não custa nada botar um sorriso no rosto. Está aqui a minha amiga de academia, ela e o esposo dela. Ela disse que sente falta. Que meu tempo na academia era quanto tempo? Meia hora. Era só conversando. Não, de conversa, porque eu era só conversando.
Meu instrutor virava as costas, eu começava a suar, daquela tontura, eu não tenho coragem para academia. Quando ele ia no banheiro, eu digo, olha, eu ia me embora. Ele, cadê o pastor? Cadê o... Ah, a menina começava a dar tudo de risada. Eu digo, amanhã eu venho de novo, vou fazer almoço, os meninos estão me chamando. A academia era colada à igreja. Ela veio no culto hoje aqui com o esposo dela, saudade dela. Eu digo, quem ali? Meus amigos de academia. Mas eu nunca tive efeito. Mas eu conversava com todo mundo, podia estar com cara feia. Eu falava, eu falava com todo mundo, não tinha conversa não. Com o velho, com o menino, com aquelas senhorinhas gostavam. Nós lá era número 1, levava até doce para ela, espécie, nós comíamos de manhã para quebrar o clima. Fale. Não custa dar um bom dia, boa tarde, oi. Olhar na cara, não é assim não. Bom dia. Olhe nos olhos. Bom dia, meu amigo, minha amiga, querido. Glória a Deus. Ame a justiça, pratique a justiça. Davi disse, Senhor, sei que Tu é um Deus de paz e da sinceridade te agrada. Lá em Crônicas. Deus gosta de pessoas sinceras, Deus gosta da justiça. Cuidado para você não errar. Porque sabe qual é a pior coisa que tem? É você se arrepender de algo que você podia ter feito e não fez. Um exemplo. Muitas pessoas estão arrependidas porque podia dar um abraço no pai e na mãe e não conseguiu. Muitas pessoas estão arrependidas porque podia dizer para a mãe, eu te amo, para o pai e não disse. Já vi muitas pessoas confessando isso para mim. Podia ter visitado uma pessoa e a pessoa... Ó aquele menino do Fluminense lá, o capitão lá, o Thiago, é Thiago Silva, do Fluminense. Ele contando lá na preparação que a pior coisa da vida dele foi que o padrasto dele que criou ele, formou ele, estava no hospital, ele não foi visitar. Ele contou lá no meio da preparação, né? E ele foi jogar fora. E quando chegou lá, a esposa dele ligou dizendo que o padrasto dele tinha morrido. Ele disse que traz isso porque ele podia ter ido lá no hospital. Ele não sabia que ele estava tão doente. Achou que ele só ia lá e voltar. E não voltou. E ele dizia, sirva de lição. Abrace quem você pode fazer. A vida é curta. Diga para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua sogra. Eu beijo minha sogra. Eu beijo mais que os filhos dela. Até a sogra. Caba bruto que nem Pedro, a sogra morava com ele. Então, homem de Deus, né não? Glória a Deus. Seja qual for a pessoa, siga a paz, pratique a justiça. A ponto das pessoas diziam assim, aquela pessoa não, ela não faz isso. Não, porque o pastor Betão mentiu. A pessoa vai dizer, quem? Pastor Betão? Não, meu amigo, conte outra. Porque sabe o caráter da pessoa. Glória a Deus. Vamos orar, coloque a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste, receba essa palavra. Entrega a tua vida para Jesus. Você que está afastado, volta para Jesus. Você que está desanimado na fé, se anima, se fortalece agora, porque o Senhor é contigo. Olha assim comigo, toda a igreja, diga, Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Não me deixa se enganar. Caia por terra da minha vida todo engano, toda mentira. Coloca a verdadeira justiça, o teu amor sobre mim, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados. Vai orando, falando com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Abre o céu sobre as nossas vidas. Abençoe a nossa casa. Abençoe, meu Deus, os nossos filhos, a nossa parentela. Derrama o senso da justiça, do amor, da misericórdia, do perdão. Tira a mágoa do coração desse homem, dessa mulher. Arranca, meu Deus, a tristeza. Arranca, meu Deus, as enfermidades, o câncer.
Meu Deus, arranca a diabetes, a leucemia, a enxaqueca. Essa pessoa que foi desenganada pelos médicos, meu Deus, para ti nada é impossível. Coloca, meu Deus, as tuas mãos em nome de Jesus. Faz esse milagre, faz a tua obra acontecer. Oh meu Deus, faz essa pessoa enxergar, assim como o Senhor fez com Paulo. Ele era um homem cego, ele perseguia a igreja, a ponto que quando ele teve um encontro contigo, Ananias ora por ele e cai dos seus olhos escamas, caiu a cegueira. Ele passou a enxergar e ele viu o quanto ele estava errado. Oh meu Deus, faz esse pecador se arrepender, para que ele declare o Senhor como o único Senhor e Salvador. Faz milagres na tua igreja, em nome de Jesus. Adore o Senhor, glorifique o Senhor, seja cheio do Espírito de Deus. Recebe, glorifica, oh glória. Sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, como achastes a Davi. Adore o Senhor, levante as tuas mãos, receba a presença do Espírito Santo. Ore calabaçanda balabaçu. Vai glorificando, seja batizado, seja renovado. Precioso Da unção que me faz segundo teu coração. Diga, acha em mim, cante com fé. Acha em mim, verdadeiro adorador. Adore a Ele com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Só a igreja, acha em mim, ó. Achei verdadeiro adorador, com vestes de. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir, venho minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Oh meu Deus, acha nessa pessoa uma verdadeira adoradora. Oh aleluia. Um homem, uma mulher que tem fome e sede de justiça, enche do teu Espírito Santo. Adorador. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Que Deus ache em você um homem que tem fome e sede de justiça. Aprendi com meu tio e não esqueci mais. Não, delegado, pode prender ele. Deixe ele preso e o Senhor só solta quando a gente for lá. Cidade pequena. Ficou 3 dias preso. E aprendi essa lição. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Jesus disse que é sim, sim. O que passa disso é de procedência maligna. É não e pronto. Gostou, não me desculpe, mas eu quero que você seja meu amigo, minha amiga. Não quero lhe perder não, mas é sim, sim, não, não. Amém? Eu vou aproveitar
Nós que já estamos em pé, pega a tua oferta, pega teu santo dízimo, nós já vamos adorar o Senhor. Você que nos assiste, se quiser nos ajudar, sentir no teu coração de fazer uma oferta para a obra de Deus, faça, use o Pix que tem aí. Que Deus te abençoe, te multiplique, que haja abundância na tua vida. Já vou aproveitar e orar para que Deus abra as portas cada vez na tua vida. E obrigado àqueles que têm feito e você que vai fazer agora. Quem trouxe, erga os céus. Quem não trouxe, já fez o seu Pix, erga a sua mão. Quem não trouxe hoje, quero orar por toda a igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, receba os dízimos, as ofertas do teu povo. Multiplique em tudo que eles colocarem as mãos, que haja abundância na mesa dessa pessoa. Assim como Davi declarou: já fui jovem, moço, agora estou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Que haja fartura, abençoe a casa dessa pessoa, supre, meu Deus, todas as necessidades dessa pessoa, em nome de Jesus. Diga amém. Antes de trazer você de casa, nós já vamos estar encerrando. Tem uma semana de bênção, de muita prosperidade. Que Deus abençoe tua vida ricamente em nome de Jesus, e até a próxima.